sou Haroldo da Âncora e bem-vindo ao Fala aí, Mestre, o podcast do Âncora Group. Hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto que é um dos mais interessantes dentro da Âncora. É um departamento que é vital para o nosso negócio, que é o departamento de qualidade. E hoje eu estou aqui com a Mayra Lima, que é a gerente de qualidade da Âncora. Mayra, muito bem-vinda, muito obrigado por estar com a gente. Oi, Haroldo, tudo bom? Tudo bem? Obrigada por ter me convidado para participar, obrigada, Âncora. Estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o que é o Laboratório de Qualidade Âncora, o que é a qualidade para Âncora e como que funcionam nossos processos. Tá, mas antes eu quero saber de você, da Mayra. Tá? Mayra, conta um pouquinho da sua progressão no trabalho, de onde você veio, há quanto tempo você está na Âncora, eu sei que você já está há bastante tempo. Como foi esse desenvolvimento do seu trabalho, do seu profissionalismo? Eu estou há pouquinho tempo na Âncora, né? Estou completando 10 anos de casa, né? Então, eu tenho faculdade de administração, pós-graduada em Sistema de Gestão Integrada da Qualidade. Hoje eu estou como gerente de qualidade do laboratório, né? E tenho também mais de 1.400 horas de cursos técnicos especializados para a parte de qualidade. Sim. Só para vocês saberem, quando a gente fala do nosso departamento de qualidade, das nossas certificações, é um tremendo argumento de vendas real. Ou seja, ali a gente tem todas as situações que você pode passar pelos nossos produtos. E ali a gente vai fazer a melhor produto para vocês. Tá? Sim. O meu objetivo e que eu acabei de citar, né? A minha especialização ela é em qualidade. Então, o que a Âncora buscou foi isso. A especialização em qualidade para poder trazer para os produtos Âncora, Sim. né? Então, como que a gente desenvolveu isso? Né? A gente tem um laboratório na Âncora, onde a gente faz diversos testes, né? E temos hoje as certificações, né? É bem interessante isso, porque eu acho que você sabe, né? Quem foi o primeiro a cuidar do laboratório era eu, que era uma das atribuições que eu tinha na época, mas não era aquele laboratório lindo que aparece hoje. A gente tinha um laboratório de 2x3 e a gente fazia os testes muito, tá? Sempre com muita seriedade, mas não com esses equipamentos e as certificações e os profissionais que tem lá dentro, não é verdade? Isso. Quando eu entrei, né, que criou o laboratório, que hoje é a menina dos olhos, né? Justamente, fala, é sempre a expressão que eu uso, a menina dos olhos da Âncora. Isso, então lá a gente tem vários equipamentos que foram desenvolvidos para poder atender o nosso produto, né? Sim. As especificações dos nossos produtos. Tá. Vamos falar, a gente poderia até começar falando do que faz o laboratório em relação à nossa indústria, porque nós temos uma fábrica lá que produz os fixadores de vários modelos. O CBA, PBA, os parafusos para concreto. E aí, quando começa o processo? Sim. Na nossa fábrica, né, nós produzimos todo tipo de produto. Chumbadores especiais, chumbadores de linha. Então, assim, todos esses que você citou, né? Eu vou citar um exemplo do PCE, por exemplo. Desde o recebimento da matéria-prima, a qualidade faz o acompanhamento desse... Só um segundo. O PCE é o parafuso para concreto, aquele que fixa diretamente no concreto sem auxílio de buchas. Exatamente. E desde o recebimento dessa matéria-prima, a qualidade está lá para fazer o teste. Então, a gente recebe o certificado junto a fornecedores qualificados e faz análise dessa matéria-prima e libera para a produção. A produção emite as ordens de produção junto com os desenhos técnicos e faz a liberação para iniciar o processo. O PCE é legal porque ele vai numa máquina de 3 estágios, né? Então ele inicia com um arame cru, ele faz a estampagem, faz a laminação e o parafuso ele sai pronto do processo produtivo. A qualidade ela faz análise dimensional dessas peças, faz acompanhamento, algum tipo de teste necessário e aí libera o produto. Esse parafuso para concreto ele tem tratamento térmico, tem tratamento superficial. Após esses tratamentos, também são realizados testes. Testes de resistência, atração no concreto. Aí ele é instalado na base mesmo, na utilização, é o teste de utilização, né? Exatamente. Então, o laboratório ele utiliza bastante o catálogo técnico Âncora como base, né?
Então lá vai ter todas as informações, até para você que é cliente, para poder consultar. É verdade. Inclusive, você pode baixar até do site, né? No www.ancora.com.br. Isso. E lá a gente vai seguir todos aqueles parâmetros, como se a gente fosse um cliente mesmo. Vai fazer a aplicação daquele produto após os processos de têmpera, de galvanização, e vai fazer a aplicação e se tiver dentro das especificações a gente vai liberar esse material. Uma das coisas mais legais dele, você tem duas grandes certificações, tá? Sim, Vamos começar primeiro pela ISO, sim. tá? Eu queria que você me desse detalhes disso, como foi o processo, tá? E eu sei que você não vai conseguir mensurar o valor que foi gasto, mas você pode falar até em horas, né? Sim, Não é verdade? E o que esse ISO ajuda a gente? tá. Em 2018 a gente iniciou a ideia, né? Ah, vamos buscar certificações para o laboratório? Vamos, porque desde 2014 eu tenho a gestão da sistemática. Então a gente buscou trazer tudo conforme os padrões da certificação ISO 9001, que é uma norma para o sistema de gestão da qualidade. Então em 2018 a gente falou, já que a gente está com tudo redondinho, vamos certificar? Vamos, para trazer mais confiabilidade para o nosso cliente. E em 2019 a gente conseguiu a certificação da ISO 9001. E assim, a parte mais legal é o sistema de gestão, é controle. Então tudo é padronizado, tudo tem um processo, tudo é voltado para relatórios, todo produto tem um teste, uma especificação, tudo é controlado. E no meio do caminho, a gente trouxe também uma norma técnica, que é a norma do Inmetro, para acreditar os ensaios que a gente faz no laboratório, que é a norma 17025 do Inmetro. Vamos até deixar isso para daqui a pouco. Sim. Então, o ISO é quando você ajusta todos os processos. Isso. Tá? Aí quando vem o seu gerente de produto e ele quer burlar, e você não deixa ele ficar bravo. Não, ele não tenta burlar. Ele já desistiu, né? Não, ele não faz mais, né? Não existe isso. Ele não faz mais porque não consegue mais, tá? A gente já, né? Mas é uma brincadeira nossa. Às vezes eu falo, dá um jeito. Para mim ela fala assim, não dá um jeito. Não. Né? Não dá. Que ótimo. Tá? E é legal isso, que realmente dá uma confiabilidade muito grande. Quando você fala em ISO, o pessoal já fica tranquilo, porque às vezes eles nem conhecem direito para que serve a ISO. Mas Sim. se tem, é bem interessante, né? Sim. Tá? E você já ia falar que eu acho que aí é a menina da menina dos olhos. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo, que é a acreditação do Inmetro. Isso, tá? somos o primeiro laboratório acreditado no segmento. Sim, só para vocês terem uma ideia, normalmente a gente faz algumas lives lá e eu estou sempre perto da minha mesa, assim, se for comigo, eu saio da minha mesa, vou até o laboratório e mostro o selo que está estampado na parede. Isso vocês, inclusive, conseguem ver. Nós temos uns 2 ou 3 vídeos só falando sobre o nosso laboratório, né? Sim, sim. No YouTube, no Instagram. Siga a gente nas redes sociais, você vai ver que está lá, tá? Tem também nos ensaios também, viu? Ah, é verdade. Eu fiz específico para cada ensaio que a gente fez Tem lá. vídeos dos ensaios também no detalhe, para vocês conhecerem como é que funciona. É muito legal, muita confiança para vocês. Tá? E aí, vamos lá no Inmetro. Eu sei que você foram muitos anos, não é? Em 2021 a gente acreditou o laboratório no Inmetro. Sim. Né? Então, desde então a gente tem a certificação. Mas o mais legal é que no nosso segmento somos o primeiro. Inclusive tem a norma de ensaios de arrancamento no concreto, que é a 14827, que a gente é o único laboratório no país a ter essa acreditação. Nenhuma outra empresa do segmento de fixação, né? Que faz esse tipo de ensaio baseado nessa norma, Tá. tem essa Então é aquele certificação. quando a gente tem aquela pedra grande de concreto ali, todas as outras que você tem 2 sites, né? Você tem o laboratório principal e o outro externo. Isso. Eles estão sempre regidos pelo Inmetro. Isso. Se a gente voltar para o produto do parafuso para concreto, a gente consegue fazer um acompanhamento nos ensaios ali, né? Entendi. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem no laboratório um projetor de perfil, né? Que ele sai do básico, da trena, do paquímetro, e eu vou conseguir fazer o dimensional dessas peças mais profundamente, pegando os detalhes. Tá. Inclusive nos filetes de rosca, ângulo, diâmetro interno, que normalmente as pessoas, os outros laboratórios, utilizam calibradores de rosca,
nada muito preciso. Lá a gente consegue fazer essa análise mais Eu acho confiável. legal e essa situação a certificação do Inmetro ou a acreditação é em cada equipamento, cada dispositivo que você tem dentro do laboratório. Exatamente. Então aquele verificador de perfil que para mim parece uma câmera, tá? Né? Ele vai ali, ele foi todo documentado, todo aferido e tudo mais com aquele pessoal que ficou vários dias com você lá, não é isso? Isso. Tá? A primeira acreditação que a gente teve foram 4 dias de auditoria, Sim. 3 auditores, um engenheiro químico, um civil e um mecânico. Olha, vou te dizer, foi difícil. Então, vamos lá, vamos no mais básico dos equipamentos que você tem. O paquímetro passa por esse sistema também ou não? Ele passa pela calibração, mas ele não é algo que é verificado, Inmetro. não é acreditado. Tá. O que são acreditados são as normas dos ensaios que a gente faz os testes. Tá. Então, tudo que é realmente você fazer uma medição, não existe uma norma de medir uma peça. Não. Você vai lá e mede ela simplesmente. Né? Sim. Agora, quando você vai tracionar na máquina de ensaio universal ou fazer o durômetro. Isso, que é o que a gente faz na matéria-prima. Entendi. Então, a gente recebe essa matéria-prima, por exemplo, do parafuso para concreto, a gente vai pegar, vai fazer o corpo de prova, vai fazer testes de resistência à tração na máquina de ensaios, vai ver quanto que ele vai resistir e também vai fazer o teste de dureza desse material. Tá. E vai saber se está dentro dos parâmetros das especificações. Então, essa parte que a gente avalia. E esses 2 ensaios também estão acreditados pelo Inmetro. Tá. O salt spray também, mas o salt spray a gente vai até entrar depois, que a gente vai falar dos produtos acabados, propriamente dito. Isso. Porque é o que acontece. A gente já sabe, todo mundo sabe, que nós temos a nossa produção interna, mas também a gente adquire produtos no mercado exterior. Sim. Tá? E eles são testados da mesma maneira. Inclusive, são até, em alguns casos, bem mais rígidos. Mais rígidos, inclusive. Porque são mais processos e está um pouco mais longe da gente. Tá. Mas isso não significa que não é avaliado, tá? Temos total controle de qualidade em cima desse produto. Olha, essa é uma situação que até às vezes eu entro e apoio vocês. Nós desenhamos até alguns ensaios não. Como é que a gente chama? Roteiro de teste, né? Exatamente. Para fazer aqui, para ser mais rígido do que acontece lá fora, né? Que é o desenvolvimento de um produto, precisa desenvolver testes. Sim. Né? Como que o mercado avalia, como que o nosso fornecedor avalia, e a gente precisa replicar esse tipo de análise aqui. Tá. Vamos falar do que a gente já tem hoje, então. O que acontece? É muito interessante que a gente recebe os relatórios dos nossos fornecedores externos. Isso. E depois, isso antes de sair de lá. Aí quando chega aqui, inclusive é bem interessante, porque a gente fica feliz da vida quando chega alguma mercadoria que eventualmente deveria estar na linha vendendo. E o que acontece? Ele entra no armazém número 98. Número 98, que só a Mayra tira ele lá de dentro, tá? É um espaço virtual onde ele fica parado lá até a liberação pela qualidade. Isso, não é isso? É um armazém sistêmico, né? Onde ele fica travado. Tá. Então, o material pode ser entregue para você, mas não vai emitir nota, não vai ser faturado, ninguém vai conseguir mexer. Então não vai ser entregue para ninguém. Então não vai ser entregue, tá? Entendeu? Vamos falar de um exemplo assim que é um dos mais legais hoje que a gente tem, que é um dos melhores produtos, os produtos que a gente mais vende em número de peças, que é o parafuso para placas drywall, o DTA 25. DTA 25. E a gente tem uma situação muito rígida em cima dele. Tanto que hoje, só para você ter uma ideia, Maíra, você já deve ter ouvido, que eu sempre falo para os nossos clientes que o parafuso da âncora não é o mais barato, mas com certeza é o melhor que o dinheiro dele vai pagar. Exatamente. Tá? E lá no nosso laboratório, a gente tem uma máquina interessante que é legal vocês conhecerem. Tem o vídeo dela também, né? Tem até um vídeo comparativo que eu fiz com a concorrência, é muito legal aquele vídeo. É uma máquina parafusadeira. Né? Ela me dá um tempo de aplicação e a rotação por minuto de cada parafuso aplicado. Então, quando você fala que o nosso produto não é o mais barato, sim, ele não é. Mas quando você for para fazer a aplicação, por exemplo, de 1000 parafusos, você vai ganhar um tempo muito grande nessa aplicação, entendeu? E é ali onde a gente tem esse parâmetro. Sim. A gente pega muito material da concorrência, muito material dos nossos fornecedores, faz teste de todo o lote que a gente recebe,
A gente tem esse registro, tem os relatórios. E assim, âncora está sempre disparado em primeiro lugar. Tá? Isso é muito interessante, que nesses testes comparativos a gente se compara conosco mesmo. A gente procura sempre estar cada vez uma régua mais alta. Exatamente. Tá? Quer dizer, hoje, em 1000 parafusos, que seria um teste normal disso, a gente não considera 10 parafusos para dar problema, não é verdade? Sim, não existe. Então vamos lá, a gente faz um teste de 1000 parafusos. Se em 10 ele tiver uma diferença de tempo de penetração e nem de falta de funcionar, o que acontece? A Mayra dispara um alerta. E aí todo mundo começa a se agitar dentro da empresa, né? Exatamente. Tá? Então, assim, o legal é que por a gente ter o laboratório com as certificações, né, com o conhecimento que a gente tem, com os equipamentos para fazer esses testes, a gente consegue garantir a qualidade e analisar o produto ali no recebimento, Sim. no processo produtivo. Se for identificado qualquer variação no processo, a gente para, a gente trava, a gente resolve ali. Então, assim, a gente não... Hoje em dia, a gente não recebe reclamação de cliente. Muito pouco. Muito pouco. Mas acontece, que nem eu Sim. sempre brinco, morre doente em todo hospital. Exato. Mas a gente resolve muito rápido os problemas, tá? E a maioria dos casos, quando a gente vai ver, é a aplicação, né? Falha na aplicação. Tem aplicação. Eu sempre falo assim, aplicação, material, produto e até a especificação não adequada, que pode Sim. ser. Mas assim, do parafuso para drywall, que é uma coisa só para você ter uma ideia, pessoal, parafuso para drywall e todos os outros como funcionam seco, ano passado foram vendidos 1.210 bilhões de parafusos. Tá? Um índice de devolução ou de reclamação próximo do zero. Próximo né? do zero, exatamente. A gente conseguiu, ao longo de todo esse tempo, desenvolver muito teste. Teste e fornecedores muito bons. Exatamente, e apertar bastante os parâmetros, né? Então, a gente consegue, se tem problema, pegar lá. Mas assim, o nosso cliente não enxerga isso, porque não chega nele, não vai chegar. Então ele sabe, às vezes esse é um ótimo, quando a gente fala de qualidade, de laboratório, de tudo isso, é um ótimo argumento de vendas. Nós temos bons clientes aí, né, que falam assim, o parafuso da âncora não é o mais caro, ele é mais barato porque ele me dá dor de cabeça. Tá? E isso é muito bom, né? Muito bom. A gente faz teste de rosca, a gente faz teste de fenda, dimensional. Ela faz teste de coisas que a gente nem precisa, mas ela vai lá e faz. Sim, a ideia é apertar o cerco e não deixar nenhuma brecha passar. Aí a gente pode entrar até no meu segmento. Eu desenvolvo produtos. E muitas vezes a gente senta muito próximo, tem uma porta de vidro entre o meu departamento e o dela. Sim. E às vezes eu falo assim, eu acho que nós vamos trazer isso. E ela já começa a procurar e pesquisar quais são os testes que podem ser feitos, se existem normas e tudo mais. Né? Porque eu vou te falar, sou uma pessoa de produto, desenvolvo produto e gero os treinamentos disso. Mas na hora de achar a documentação, tem que ser para pessoas muito rígidas. Nem vem. Você me ajuda bastante. Tá? Nem vem. Não, mas ela sabe muito. Então a gente, tá? E a gente troca muito essa figura. Sim. E aí o que acontece? Se eventualmente a gente não tem, a gente pede para esses fornecedores ou até para os produtos novos que a gente vai fazer dentro da empresa, que a gente desenvolva algum tipo de teste ou ensaio. Se já existe, ótimo, a gente usa. Senão a gente vai ter que desenvolver os nossos. E a gente desenvolve equipamentos, metodologias, dispositivos para fazer esses ensaios. O caso das espumas, né? É verdade. É muito legal. A gente faz os suportes como se fosse realmente os batentes das portas. Tem todo um parâmetro de teste. Isso. Porque os nossos testes, a gente só falou de coisas mecânicas aqui, né? Por enquanto, sim. Parafusos, chambadores mecânicos, parafusos para concreto, mas tem a parte dos químicos também, que a gente está falando. Espumas expansivas, agora o lançamento, que é a espuma adesiva. Espuma adesiva. Tá? Os nossos selantes e silicones, os adesivos, e agora até teste de adesivos instantâneos a gente está fazendo, não é verdade? Exatamente. Ensaio de cisalhamento, que a gente desenvolveu o dispositivo. Esse é o lado bom de a gente ter a fábrica na âncora. Sim. Né? A gente tem uma ferramentaria lá que consegue desenvolver qualquer tipo de dispositivo para esses testes. Eu lembro que a gente falou, não, eu quero
vamos fazer um teste com 10 por 10 Com centímetros, base na norma, com né? base na norma, né? Qual é essa norma? Você tem até um nome que eu nunca lembro, mas tudo bem, não vai lembrar. Não vou lembrar. É que eu queria fazer ela, né? Botar ela no contrapé, mas não, vamos lá, porque não dá para saber. É muito número, não é verdade? Tá? Então aí a gente vem, tá? Pega esses testes e pede para vir as amostras. E aí a gente começa a fazer essas aplicações, os testes no laboratório para a gente ver se fica bom ou não, né? Se Isso. pode ser, né, adequado ou não. No... Junto com coisas de mercado, a gente tem que olhar, né? A maioria dos produtos que você me traz, né, é para análise tanto do fornecedor quanto do concorrente, né? Então a gente emite um relatório para cada produto, Sim. né, com acompanhamento, análises, com as especificações das normas, dimensional, peso, tudo que tiver de teste de tração, resistência à tração, salt spray, a gente coloca tudo lá. Desculpa, você falou, como é que chama isso que você falou aí? Eu não conheço direito. Resistência à tração? Não, outro. Salt spray? Salt spray. O que é o salt spray? É o ensaio de exposição à névoa salina. Isso. É como se a gente pegasse as peças e levasse mais próximo da maresia, né? Sim. E aí apresenta aquela corrosão. Só que ele fica dentro de uma câmara. Sim. Né? Esse também tem certificação, ele é acreditado pelo Ele é Inmetro. acreditado pelo Inmetro, exatamente. Ah. E ali dentro as peças vão ficar. Você já deve ter ouvido a nomenclatura 24 horas, 48 horas em salt spray. Algumas vezes. Talvez, né? Tá, 1000. 500, 1000. 1000. Então, é um local que a gente deixa ir lá e 24 horas, 48, 500, 1000, conforme a necessidade do produto, né? A espessura, né, da camada, do tratamento superficial, né? Conforme as especificações, conforme o tratamento, pode Sim. ser um zinco branco, que tem uma resistência um pouco menor do que um galvanizado a fogo. Sim, né? organometálico, que é um que está entrando agora na norma do steel frame. Exatamente. Que a gente tem falado muito esses dias, que ele pede 480, 720, até mais. Também, em alguns casos até 1000 horas. E 1000 horas, só para você saber, são 2 meses Sim. dentro da câmera de teste. Então, assim, o laboratório faz testes. Mas, assim, para ele conseguir um relatório de um DTA, por exemplo, ele demora, às vezes, até 2 meses para conseguir um relatório de teste. É verdade, né? E você tem que olhar cada 24 horas, não é isso? Exatamente. Diariamente é feita análise. Então, nesses 2 meses, vai sempre ter que alguém ir lá e ficar alguns minutos olhando o equipamento, não é isso? Isso. Aí tem que fazer os abastecimentos da máquina com as soluções, fazer os dados, os parâmetros, tirar as fotos das peças que estão lá dentro e fazer a análise, né? Porque o ideal, que é o especificado, é que esse produto não apresente corrosão Sim. antes desse período definido. Tá. Olha só, é muita coisa para até aí a gente fazer. Agora vem, né? Sim. Tá? Aí tá toda a negociação comercial, essa parte tributária que não é conosco, né? É lógico, é comigo também, porque eu tenho que ter um bom preço de venda, mas aí aprovamos, vamos trazer. Aí vem as primeiras amostras dos primeiros lotes produzidos e a gente faz os mesmos testes de novo. E se tiver algum problema, para tudo de novo. Não, para tudo, e o ideal é que a gente pegue no desenvolvimento do produto, né? Então... Deixa eu ver aqui, ó. E a gente estava falando agora, eu falei assim, aquela brincadeira dos problemas. E problemas acontecem. Sim. Tá? E isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque a gente tem uma credibilidade, um nome âncora nesses 32 anos, né? É muito forte. Uhum. Então a gente tem que trazer isso muito na ponta do lápis, no detalhe. Eu lembro um dia, teve aqui uma situação, até justamente nós tivemos uma situação de um parafuso que teve uma não conformidade, que naquele dia você estava fora, você estava de férias aquela semana. Oh, dureza. E a gente teve que férias. resolver. Tá? E assim a gente foi ao cliente, pegou lotes nossos internos, tá? E realmente naquela pequena parte daquele lote a gente notou uma não conformidade. Uhum. E rapidamente a gente resolveu para o cliente. Sim. Tá? Isso você acha que, quando a gente fala de não conformidade e admitir e resolver, a gente perde credibilidade por isso? Não. Esse é o nosso diferencial. Se a gente realmente detecta alguma variação no processo, no produto, a gente realmente já trata o mais rápido possível com o nosso cliente. Então, a gente olha todo o estoque,
independente se é do mesmo lote ou não, a gente trava tudo, faz toda uma reavaliação no que a gente tem em casa, pega amostras do cliente, daquele lote que ele cita que tem algum problema, faz testes, faz acompanhamento, faz análise, vai no cliente, faz acompanhamento, verifica, faz vídeo, faz todo o pente fino do problema para realmente identificar a causa raiz e tratar ela. Olha, além do laboratório com a Mayra, eu particularmente fico muito interessado quando tem alguma notícia de não conformidade. Então eu procuro junto com ela estar olhando no detalhe para a gente não ter problemas assim. Como a gente falou, pode ter não conformidades? Pode. Mas muitas das vezes a gente vê situações de adversas que não partiram nem da âncora. E aí a gente vai resolver da melhor maneira. Eu gosto de citar a aplicação do químico, né? Ah, é verdade. Sem o bico catalisador, né? É, o bico misturador. Bico misturador, ou às vezes quando eles tiram o catalisador, né? Não, isso foi muito interessante. Até eu mostrei o vídeo para você, ó, a foto, que o cliente reclamou que o chumbador químico não estava misturando. E o que acontece? Quando os dois produtos passam pelo bico e se misturam, se você não aplica, ele cura dentro do bico e para. O cliente resolveu, o usuário resolveu o problema. Ele foi lá e cortou a parte que mistura. E aí não misturava mais e também não endurecia mais. Então. Não curava. E quando a gente recebe esse tipo de produto, um chumbador químico, a gente faz os testes, Sim. Entendeu? Então a gente vai fazer o teste de tempo de cura, coloração, aplicação no concreto, vai verificar se está dentro da especificação o tempo que ele curou e vai fazer o ensaio de arrancamento. Então, assim, no laboratório, um dos outros ensaios... É um só? Não. É uma amostragem conforme o lote. Tá. Mas, assim, um dos ensaios que a gente ainda não citou é o ensaio de compressão do concreto. Então, é verdade. A maioria dos nossos produtos são aplicados em concreto. Sim. Então, aquela material base que a gente faz o teste... Mas isso faz até parte do Inmetro, né? Você Isso. tem que ter essa... Quando o pessoal chega lá com aqueles caminhões da usina... Exatamente. Aí a gente molda os corpos de prova, deixa ela no tanque de imersão até 28 dias para apresentar a cura do concreto, coloca na máquina de ensaios, que é uma prensa, vai verificar qual a especificação, qual que é a resistência dele. Na maioria das vezes a gente utiliza o 30 MPa, né, de Sim. resistência. Então, esse chumbador químico é aplicado nesse concreto. Uhum. E depois a gente faz o arrancamento com os cilindros de tração, para saber quanto aquele ponto que a gente aplicou resiste. Então, qual a resistência daquele ponto fixado. Sim. Entendeu? Quantos cilindros nós temos hoje? A gente está com uns 11 cilindros. 11, né? É. Tem os de carga mais baixa, né? Mas... Isso. Esses dias eu vi lá, fazendo os testes do nosso lançamento do chumbador ACB. Exatamente, né? Vocês desmontaram aquele macaco, aquele cilindro que era o que eu usava, né? Exatamente. Que foi o primeiro que nós... Você viu que eu guardei bonitinho, guardou, né? Tá inteirinho lá, tá? Pesa uns 60, 80 quilos, é um absurdo, gente. O que eu andei com aquilo para tudo quanto é lado, a gente fazia um trabalho muito... eu tenho muito carinho por aquele equipamento. Mas o chumbador ACB é um diferencial nosso. Sim. Tá aí no mercado. Deem uma olhada no nosso produto, está no catálogo. Tá, ele não está no catálogo ainda, mas a gente vai soltar materiais específicos sobre ele. Vai ser bem legal. Lá vai ter toda a metodologia de aplicação, tudo, mas já está disponível no mercado. É bem interessante, né? Eu vou falar, Rosa, eu vou te perguntar uma coisa interessante e depois você vai me contar se tem mais algumas coisas assim. Às vezes eu vejo chegar no laboratório, porque o laboratório dela é lindo, é todo de vidro e fica ali do meu lado. Eu vejo chegar caixas de papelão. Exato. Por que chega caixa de papelão no nosso laboratório? Porque o nosso processo de qualidade, ele não é só no produto em si, né? O chumbador em si. A caixa de papelão, a embalagem que o produto é armazenado, também é o nosso produto. Mas é uma caixa de papelão. Não, mas a gente também faz análise. A gente verifica se vai ficar dentro da especificação, se vai encaixar, se o nosso produto, a hora que fizer o transporte, não vai bater, não vai quebrar, não vai danificar essa embalagem. A gente quer que esse produto venha embalado e chegue para o cliente da melhor forma possível. Então a gente também faz esse teste. Sim. Olha, isso é muito legal, essa parte da embalagem é muito interessante, que isso parte desde sempre, né? A âncora
a âncora tem um limite de peso por caixa. Sim. Porque a gente descobriu uma coisa, caixas com mais de 30 quilos sofrem muito no processo logístico. Mas você pode até reparar, tem cliente que fala assim, eu adoro as caixas da âncora. Sim. Porque ela tem uma resistência maior do que você encontra no mercado. Mayra, eu viajei esse Brasil inteiro, sabe? E o que eu mais vejo são caixas da âncora reaproveitadas nos estoques das lojas de parafusos e de Exatamente. ferragens, porque elas não acabam nunca. E você faz até teste de derrubar, não faz? Exatamente. Enche a caixa de produto e derruba para ver se... Empilhamento, gramatura, dimensional, faz os encaixes das caixas menores lá dentro. Sim. Tem vários parâmetros. Só para vocês verem o tamanho do cuidado que a gente tem com os nossos produtos, que vão desde a embalagem, tá, até o produto propriamente dito, né? Isso. Tem mais coisas assim que você faz testes lá também, que são fora do produto em si? Ah, tem aí da produção, né? Sim. Desde o desenvolvimento, os desenhos, os processos. Mas são várias etapas. Tá. Quantos profissionais você tem com você hoje? Hoje eu... Quantos você precisaria ter mais? eu queria uns 20, uns 30, uns 50. Tá. Queria que todo mundo trabalhasse pela qualidade. Mas assim, a gente já conseguiu inserir bastante esse processo de qualidade em todo mundo. Sim, isso é importante, porque a qualidade não é uma coisa só do departamento, né? Isso. Tem que ser de todo mundo, né? Isso. Todo mundo. Mas hoje... a sua equipe tem quantos profissionais? Hoje eu tô com 3 profissionais, né? Você eu e mais três. né? Isso. Então eu Tá. tenho um inspetor dedicado na produção. Sim, que ele é o fica Rafael. Rafael, ele fica lá embaixo, né? Isso. Então ele faz todo esse acompanhamento que a gente citou, né? Do processo dimensional, acompanhamento de matéria-prima, emite o relatório e faz as avaliações junto comigo, né? Aí eu tenho no laboratório para fazer os testes, eu tenho o Robson e tenho o Pedro. Tá? Sim. E eles me ajudam a fazer os testes, todos esses de resistência à tração, salt spray, arrancamento, dureza, para poder garantir a qualidade dos produtos. Olha só, então é muita qualidade junto, né? Para a gente sempre vender mais e melhor. Sim. Tá? Então, para o nosso cliente ficar mais tranquilo também. Tá? A gente está chegando no final, Maia. Tá? Você achou que ia ser mais difícil, não achou? Eu achei que ia ser bem difícil, estou bem nervosa, gente. Sim. Olha, ela trouxe a folha dela, eu até vou mostrar aqui, ó. Ela não olhou para essa folha nem um instante. Vou até virar aqui, não é Pode verdade? virar, que eu não olhei. Tá. Então tá, você tá com a sua folha aí. Você quer falar alguma coisa que você pôs na folha? Não, acho que eu consegui falar tudo Sim. que tinha. Então, eu sempre estou usando aqui nos nossos podcasts a expressão fala aí, mestre. Mas aí eu vou te dar o tema e vou te falar fala aí, mestre, e você fala o que você quiser com base nesse tema. Tá? A empresa é uma empresa para gerar lucro e para manter todas as famílias e todo mundo lá dentro. Sim. Tá? E é extremamente importante que os nossos produtos tenham qualidade e essas qualidades são asseguradas por você, tá? Por você e por sua equipe, pelo departamento. Sim. Eu vou te pedir para você me falar agora, tá? O que você deixaria para todos os nossos outros colaboradores que estão lá, que a qualidade depende de todos nós, tá? Para fazer com que a gente tenha uma tranquilidade maior e incutir a qualidade mesmo em cima da cabeça deles, para deixar tudo mais tranquilo, tá bom? Então, fala aí, mestre. Bom, então, Haroldo, eu costumo dizer que a qualidade ela é um hábito e não um ato, né? Então, como é um hábito, para mim, já está inserido. A qualidade para mim é de coração, entendeu? É a profissão que eu me realizei. Então, eu não me... ou seja, eu sou chata em casa, no trabalho, Peraí, em todo desculpa, lugar. você é chata? Não. Tá? Então, assim, eu faço a análise dos produtos, dos processos, das coisas normalmente, entendeu? Independente de onde eu estiver. Então, isso está inserido em mim. E eu busco sempre trazer um pouquinho disso, desse olhar, para qualquer pessoa que cruza comigo, entendeu? Principalmente para quando vai algum cliente no laboratório. Eu busco trazer esse brilho no olho que eu tenho para ele entender o que é o nosso processo. A realização de trabalhar na âncora é que, assim, igual você falou, tem um problema, a gente resolve. Sim, a gente resolve.
tem um problema, a gente trava, não vai para o cliente. Então, assim, como qualidade, eu me sinto totalmente realizada em dizer isso. Por quê? A gente trata tudo lá. A gente tem testes que barram processos. E a gente enxerga o processo inteiro. Eu sei exatamente o que está no meu cliente. Então, quando vem alguma coisa, algum questionamento, eu sei exatamente o que está acontecendo. Entendeu? Então, é isso. Buscamos as certificações para poder trazer qualidade, para trazer confiabilidade e segurança para o nosso cliente. Olha que ótimo, hein? Então só fala de novo, olhando lá na câmera, a qualidade é um... É um hábito e não um ato. Então, essa aqui foi a nossa conversa com a Mayra sobre qualidade dentro da Âncora. Se você quiser saber mais, entre nas nossas redes sociais e vejam os nossos vídeos sobre todos os equipamentos e testes que nós fazemos. E aguardamos você para a próxima edição do Fala aí, Mestre, o podcast do Âncora Group. Até lá! Isso aí, vamos trabalhar muito, trabalhar junto. E quero agradecer por você.